No quadro E aí, Doutor, de hoje, vamos falar sobre saúde do coração, mais voltado ao público feminino. Por muito tempo, as doenças cardiovasculares estiveram atreladas somente aos homens, mas nos últimos anos os números têm revelado uma nova realidade, colocando as doenças cardiovasculares como principal causa de morte nas mulheres. E por isso, a importância e a urgência de falarmos sobre o assunto. E é por isso também que nós estamos aqui no consultório do Dr. Leonardo Lacava, que é cirurgião cardíaco, justamente para abordar esse tema. Venha conosco. No quadro E aí, Doutor, de hoje, o cirurgião cardíaco, Dr. Leonardo Lacava, então vai esclarecer sobre saúde do coração das mulheres. Doutor, uma informação bem impactante. As mulheres morrem mais do coração do que os homens? Então, não. Essa distribuição, essa letalidade é semelhante após os 50 anos da mulher. Antes, sim, a doença cardiovascular, a aterosclerótica, ela comete mais homens do que mulheres. Mas após os 50 anos, o que coincide também com o climatério, com a menopausa, esse risco cardiovascular ele se iguala aos homens. E quais são os sintomas entre homens e mulheres? São diferentes? Sim, as mulheres, 50% delas podem apresentar sintomas de um infarto, por exemplo, com sintomas atípicos, ditos atípicos, o que é diferente dos homens. Os homens normalmente apresentam os sintomas típicos, né, que são aquela dor em aperto com irradiação para o membro superior esquerdo. Já as mulheres podem apresentar, em 50% dos casos, sintomas inespecíficos. Um dolorimento no tórax, um desconforto, um mal-estar, uma indigestão, um cansaço diferente do habitual, né, que muitas vezes estão mascarando um infarto, uma isquemia miocárdica. E a procura da mulher pelo atendimento médico, ele acaba sendo mais tardio do que os homens e por isso seria um dos motivos das mulheres não descobrirem tão cedo que tem problema cardíaco? Sim, essa é uma tese interessante, não se tem a resposta bem clara para isso, mas nós já evidenciamos de alguns estudos que nós mesmos fizemos a respeito, com um banco de dados de cirurgias cardíacas realizadas no estado de São Paulo. Nós vimos que as mulheres elas procuram mais tardiamente a assistência médica, que essa assistência que leva à cirurgia cardíaca. Então essas pacientes já têm uma doença mais avançada quando para elas foi indicada a cirurgia cardíaca. Também nós vimos nesse perfil de doentes que a renda per capita das mulheres, dessas pacientes mulheres, é menor que a dos homens, então isso nos chamou a atenção. Então, para que possa justificar esse retardo na assistência. Elas têm uma situação de acesso mais dificultado, né, por uma questão cultural também, né, essa que você me perguntou, se as mulheres adoecem do coração também ou não, e isso é fato, então é um paradigma, pode-se dizer assim, que as mulheres pensam na doença cardíaca depois do que os homens, né, como causa de letalidade. E também tem um acesso de dificuldade pela questão financeira, isso a gente viu nesse estudo que nós fizemos e está publicado no Jornal Brasileiro de Cirurgia Cardiovascular. E também nós sabemos que as mulheres, desde 1981, na publicação, um grande estudo chamado CAS, que estudou a doença coronariana, um grande grupo, nós sabemos que a mulher ela tem um risco aumentado de mortalidade na cirurgia de revascularização miocárdica. Tanto que nos scores de risco, o fato de ser mulher já pontua com 1% a mais de mortalidade pós-operatória. Então sim, a mulher é um paciente em geral mais grave quando é alistada para a cirurgia cardiovascular. Cirurgia de pontes de safena, vamos dizer assim. Existe uma idade mínima para buscar o cardiologista? Olha, nós entendemos que a partir dos 40 anos, né, se não houver uma forte história de doença cardiovascular, o que seria isso? Pai, mãe ou tios que tenham tido morte súbita, né, os homens abaixo de 50 e as mulheres abaixo de 60. Isso confere uma história familiar positiva para a doença coronariana. Então essas sim podem até procurar
mais cedo. Mas em termos gerais, a partir dos 40 e mais importante ainda, a partir dos 50, a mulher deve sim fazer os seus check-ups, procurar o cardiologista, identificar os fatores de risco, né, e trabalhar isso. E sobre esses fatores de risco, quais são os das mulheres? São os mesmos dos homens, né? Os fatores de risco após os 50 anos, né? Que são a obesidade, né? O diabetes, a hipertensão arterial, esse é o principal, né? E o sedentarismo. Então, a circunferência abdominal, que é um valor absoluto, né, que identifica o risco cardiovascular para ambos os sexos. Para a mulher, que o ideal é abaixo de 80 centímetros, né, da circunferência abdominal ao nível do umbigo, e sabendo que acima dos 88 centímetros é alto risco cardiovascular. E dos homens é 94, né, e acima de 102 seria alto risco. E a gravidez traz algum risco para as mulheres e complicações pré-eclâmpsia? Bom, então a pré-eclâmpsia, né, que é uma hipertensão, né, no final da gestação, ela denuncia uma predisposição a ter hipertensão arterial sistêmica após o período de gestação. E como eu lhe disse antes, a hipertensão é o principal fator de risco para a doença coronariana. Então, ela sim está predisposta a ter hipertensão e, por consequente, ela é mais exposta à doença aterosclerótica. E no caso da menopausa? A menopausa é onde as coisas onde o risco cardiovascular, ou seja, a proteção cardiovascular da mulher, do ponto de vista hormonal, ela cessa, né, naturalmente. Começa a produzir menos hormônios femininos pelos ovários, né, e para de ovular. Então aí ela fica num status hormonal semelhante ao do homem e também com risco cardiovascular semelhante ao do homem. Pequenos hábitos que podem ser mudados durante o presente para futuramente prevenir a doença cardiovascular. Em termos gerais, né, é essa questão do sedentarismo, a obesidade, né, a circunferência abdominal aumentada, e que pode produzir um diabetes, uma resistência insulínica, né? Então, todos os hábitos para evitar essa situação, né, a gente vê como benéficos, né? O paciente não deixar-se estabelecer essa obesidade e, por conseguinte, o diabetes. Então, tudo isso trabalha com atividade física, com a ingesta muito concentrada de açúcares, né, de glicídios e, provavelmente, de alimentos calóricos, né, em geral. E para as mulheres que estão nos assistindo que se acham jovens demais para buscar, então, pela primeira vez a consulta ao cardiologista, qual a mensagem que o senhor deixa? Não, eu deixo a mensagem de que a doença coronariana, ela pode ser assintomática, mesmo estando grave e a paciente estando exposta a um risco de morte súbita. Então, por mais que tenha um aspecto saudável, pode ter uma história familiar muito positiva para doenças cardiovasculares e que podem produzir morte súbita. Então, por ter esse aspecto, esse curso muitas vezes silencioso, a gente precisa sim fazer um exame, além do exame clínico, fazer algum exame mais aprofundado para a gente detectar, né, a doença coronariana incipiente ou mesmo sem sintomas. Então, a partir dos 40 anos, penso que seja saudável procurar o cardiologista e nessa conversa tentar identificar esses fatores de riscos familiares, né, que possam justificar a indicação de alguns exames mais invasivos do que os normais, vamos dizer assim, de um check-up, um eletro, um exame clínico, né, exame laboratorial. Mas a gente tem que avançar por umas questões na consulta médica, né, de identificar naquela paciente alguns fatores de risco. E para quem quiser saber mais sobre o assunto, até mesmo ali acompanhar nas redes sociais, como é que é a sua presença nas redes sociais? Não, a gente tem uma presença principalmente no Instagram, claro, o nosso perfil assim, no Instagram é muito técnico, né, mais direcionado para estudantes de medicina ou mesmo para os especialistas em cirurgia cardiovascular ou residentes, né, da área. Mas ali a gente traz alguns conceitos, né, de saúde cardiovascular que podem ser aproveitados, né,
E, claro, a gente é colunista também do jornal, né, do Diário do Iguaçu, né, a cada 15 dias a gente tem alguma publicação com relação a isso, a medicina preventiva, que não é a nossa área de atuação direta, né, nós fazemos cirurgia cardiovascular, cirurgia cardíaca e vascular, mas nós temos essa intenção aí de propagar essa consciência, né, da saúde cardiovascular, principalmente nas mulheres, que é nosso tema de tese de doutorado. Doutor, muito obrigada pela sua contribuição. Conversamos com o cirurgião cardíaco Dr. Leonardo Lacava, falando sobre saúde do coração. O quadro E aí, doutor, de hoje fica por aqui, mas nós do DI continuamos no diregional.com.br.